E aí galera da Top Invest, tudo bem com vocês? Nessa terceira aula a gente vai falar sobre o Bacen, o Banco Central do Brasil. O Bacen também é conhecido pelas siglas BC e BCB. Bom, de forma simples, o Banco Central do Brasil é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda. De forma jurídica, ela é uma pessoa jurídica de caráter público que exerce o papel de principal autoridade monetária do país. As principais funções do Banco Central são servir como o banco dos bancos, né? Ele é responsável pela aplicação e fiscalização das normas do Sistema Financeiro Nacional. Ele vai atuar também como a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central também vai autorizar, fiscalizar, regular e normatizar as instituições do sistema financeiro, garantindo sempre a circulação de moeda em território nacional. Vai receber o depósito compulsório dos bancos, afinal de contas ele é o banco dos bancos, e também é responsável pelos serviços da Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Aqui um ponto muito importante é não confundir o Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, com a taxa Selic, perfeito? Na Lei 4.595 tem as competências e outras competências do Banco Central do Brasil. No artigo 10 tem as seguintes: emitir papel moeda. Aqui é importante ressaltar que o Bacen vai colocar em circulação o papel moeda, tá? Quem fabrica de fato o papel moeda é a Casa da Moeda. Vai executar os serviços de meio circulante, que é obviamente botar esse dinheiro em circulação, determinar o recolhimento compulsório, que é aquela margem de garantia dos bancos, receber esses depósitos compulsórios, realizar operações de redesconto e empréstimos nas instituições financeiras bancárias, né, que é um empréstimo para os bancos, exercer o controle de crédito sob todas as suas formas, efetuar o controle dos capitais estrangeiros, ser o depositário das reservas oficiais de ouro e também de moeda estrangeira, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, conceder autorização ao funcionamento dessas instituições financeiras, vai também estabelecer condições para a posse e para o exercício de qualquer cargo de administração em uma instituição financeira privada, efetuar como instrumento de política monetária as operações de compra e venda de títulos públicos federais e também determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros de firmas que operam nas suas agências há mais de um ano. No artigo 11, a gente tem outras competências, tá? Aqui, o Banco Central deve entender-se em nome do governo brasileiro com as instituições financeiras internacionais de outros países, obviamente, promover a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo também se encarregar desses serviços, atuar no sentido de regular o mercado de câmbio, podendo comprar e vender moeda e ouro para essa finalidade, efetuar compra e venda de títulos de sociedades de economia mista ou mesmo de empresa do Estado, emitir títulos de responsabilidade própria, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, exercer a permanente vigilância sobre os mercados financeiros de capitais e também prover sob o controle do Conselho Monetário Nacional os serviços de sua secretaria. Além das competências, a gente tem outra coisa que é importante você saber e que é basicamente decoreba, assim como as competências, tá? Que é a composição do Banco Central do Brasil. Esse é um tema muito polêmico, então eu coloquei de forma mais clara possível. É importante você lembrar que é um presidente e 8 diretorias. Essa é uma pergunta muito frequente na prova. Hoje o presidente do Banco Central do Brasil é o Ilan, tá? Junto com o presidente do Banco Central são 8 diretorias. A DIRAD, que é a Diretoria de Administração, a DIREX, que é a Diretoria de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, DIFIS, que é a Diretoria de Fiscalização, DIORF, a Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Operações de Crédito Rural, DIPEC, Diretoria de Política Econômica, DIPOM, Diretoria de Política Monetária, DINOR, a Diretoria de Regulação, e a DIREC, que é a Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania. Por que acontece essa polêmica no número de diretorias? É muito simples. Algumas vezes um diretor ocupa mais de uma diretoria. Por isso, às vezes, pode haver 7 diretores em 8 diretorias, por exemplo. Então é importante você lembrar que é um presidente e 8 diretorias. Outra coisa importante relacionada ao Banco Central do Brasil é o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele tem a principal função de definir a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. A taxa Selic serve para balizar tudo na nossa economia, desde empréstimos, investimentos, tudo que é relacionado ao mercado financeiro, tá? Essa taxa Selic, taxa básica de juros, tem como principal objetivo manter a inflação dentro da meta.
Desde 1999, o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, tem metas de inflação. Caso essas metas não sejam cumpridas, cabe ao diretor do Banco Central do Brasil escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda explicando tudo o que aconteceu porque essas metas não foram cumpridas, tá? As reuniões do Copom acontecem sempre 8 vezes ao ano, sempre nas terças e quartas-feiras. Na terça-feira, uma reunião aberta, onde são expostos os indicadores econômicos, para na quarta-feira ser uma reunião fechada, onde os diretores e o presidente do Banco Central vão definir a próxima taxa de juros, a taxa Selic. Junto com essa taxa de juros é definido o viés. O viés é uma predisposição para alteração na taxa Selic, onde o presidente do Banco Central pode fazer a alteração na taxa Selic sem a convocação de uma nova reunião do Copom. Vale a pena sempre relembrar a estrutura do sistema financeiro nacional. A gente tem como órgão máximo o Conselho Monetário Nacional, como órgão normativo, e logo abaixo a gente tem o Bacen, que ele vai atuar como supervisor das instituições bancárias, os agentes especiais e das instituições não bancárias, perfeito? Gente, para adquirir o curso completo, clique aqui no link abaixo, não deixe de clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho do YouTube para receber as próximas videoaulas. Muito obrigado e bons estudos a todos!